O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantos anos você tem? Então podemos dizer que a sua vida é uma caminhada. Sim, você está caminhando. Você tem 40, 50, quase 80 anos. E como tem sido a sua caminhada? 2 discípulos de Emaús estavam muito frustrados
naquela caminhada de volta para Emaús. Estavam tristes, porque Jesus morreu, porque terminou, porque iam voltar para a vida antiga deles. Eles tinham um sentimento de morte, porque provavelmente viram nosso Senhor Jesus Cristo morto numa cruz. E estavam muito, muito deprimidos. Mas a boa notícia é que Jesus tomou a iniciativa e começou a fazer caminhada com eles. E ele entrou na conversa deles e perguntou: por que estão tão tristes? Você não sabe o que aconteceu? Jerusalém todo sabe que o profeta, nosso mestre, foi crucificado, morto. Mas aquela presença de Jesus mudou radicalmente a vida deles. A presença de Jesus durante a caminhada, durante a sua caminhada, faz uma grande, grande diferença. E insistiram: Jesus, fique conosco, já é tarde. E ele entrou na casa deles e fez a bênção. E reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Reconheceram a presença de Jesus. Mas Jesus desapareceu na frente deles. E eles diziam: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A mesma coisa acontece conosco. O nosso coração fica alegre quando ouvimos a voz de Jesus, quando conhecemos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Certamente estavam cansados pela boa caminhada que fizeram, mas com a força de Jesus, com a alegria de Jesus dentro do coração deles, voltaram com muita pressa para anunciar que Jesus ressuscitou. Apareceu a eles. E quando chegaram lá, também os apóstolos disseram: realmente, o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu a Simão. E com muita alegria, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. A caminhada muda quando fazemos ela com nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa finalidade aqui, a nossa missão é de anunciar Jesus, para que cada pessoa, todos vocês, comecem a fazer a caminhada ou se aprofundem na caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura nós temos Pedro e João. Pedro e João, depois de Pentecostes, eles tinham experimentado Cristo ressuscitado. Sim. Mas eles experimentaram também Pentecostes. Sim. Estavam fazendo a caminhada deles, com o próprio Senhor Jesus Cristo morando dentro deles e com a força do Divino Espírito Santo sobre eles. Eles disseram: eu não tenho ouro nem prata para dar esmola para você,
Mas o que eu tenho Jesus Cristo dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo agindo em mim. Mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E aquele homem, coxo de nascença, aquele mendigo, levantou-se, entrou no templo, pulando, agradecendo a Deus. E todo mundo viu. Aquele homem coxo começou a fazer uma caminhada, certamente, com Jesus Cristo dentro deles. Olha que mudança. O homem paralisado, agora, por causa de caminhada com Jesus, por causa dos representantes de Jesus, cheios do Espírito Santo, que experimentaram Pentecostes, estavam fazendo a divina vontade, a vida mudou. Jesus Cristo, ressuscitado, glorioso, gosta de ter um contato físico conosco. É por isso que Ele mesmo vem na Santa Comunhão e entra em nós. E Jesus Cristo, que faz a caminhada conosco, tem um corpo glorioso. Ele é ressuscitado e soberanamente livre de aparecer como Ele quiser. Especialmente quando as pessoas fazem um convite. E Cristo ressuscitado dá uma vida nova para nós. E Ele dá para nós a vida eterna. Se a pessoa parar de viver para si e começa a viver para Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, a nossa caminhada vai ser muito, muito melhor. Cristo, Jesus, ressuscitou dos mortos. E por sua morte, venceu a morte. Se alguém está espiritualmente morto, esta morte pode ser vencida, o perdão dos pecados. E aos mortos, Ele dá vida. E, consequentemente, a caminhada é muito melhor. Caminhando com Jesus Cristo ressuscitado e caminhando, todos nós querendo a divina vontade. E a divina vontade, a vontade de Deus começa a reinar dentro de nós. E assim, Ele fala conosco, comunica conosco. Senhor Jesus, obrigado pela nossa caminhada. E nesses momentos difíceis, Senhor, queremos fazer a caminhada com você, Jesus, com toda a força e plenitude do Espírito Santo, e sempre querendo a divina vontade. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.